Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aura Podcast, um episódio inédito e para variar, né, com a companhia do meu brother aqui, do Lucão. Zé, É nóis. mais E aí, uma, mais vamos uma lá. aí, cara. Tá bem? Bem, e você? Bom também. Firme. E hoje uma convidada mais do que especial, pelo menos para mim, uma pessoa que eu conheço pouco, então vou ter que entrevistar, porque não conheço muito da história dela, né, que é a doutora Renata Jorge, também conhecida como minha esposa, está aqui. Muito obrigado, viu? De nada, Você ter podido vir aqui com a gente hoje, trazer um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho maravilhoso, das Obrigada. coisas que você faz. Obrigado, viu? Renata, ela é otorrinolaringologista especializada em voz profissional. E ela vai contar pra gente hoje aqui a experiência dela com esses pacientes, né? Uma coisa bem única, uma especialidade bem delimitada, né, na voz, para a gente entender um pouquinho os tratamentos, como a voz evolui nas pessoas, o que realmente faz mal, faz bem, né? Então vamos bater um papo legal nesse episódio aqui, beleza? Beleza. Muito obrigado, viu? Bem-vindo a despender um pouco do seu tempo, abandonou sua casa. É. É, Zé? Chegaram as meninas, chegaram bem? Tá Chega tudo bem? bem. Tá tudo bem? Luz tá paga, tudo bem? Não para. Se você não sei. Muito bem, vindo. Legal. E vou chamar de amor, né? Que não dá pra chamar de doutora Renata. Doutora Renata não vai ser. Exato, não dá, né? Amor, conta pra gente um pouco da sua história de vida mesmo, como você quis fazer, por que você quis fazer medicina, como você chegou na faculdade de medicina. Conta um pouquinho antes da gente começar para o pessoal entender como foi esse início de vontade que despertou em você de fazer medicina. Bom, eu nasci em Guarulhos, meu pai era médico dermatologista e ele faleceu muito cedo, eu tinha 11 anos quando ele faleceu. E assim, sempre foi para mim um ideal de vida, um caminho a ser trilhado, né? Assim, foi até engraçado que quando eu estava no colegial eu fiz um teste de Vocacional. vocacional, deu engenharia. Eu achei estranho, né? Nada a ver, né? E não adiantou nada, eu fui fazer medicina mesmo. Fiz 2 anos de cursinho, entrei em Sorocaba, onde eu te conheci. E depois fiz residência de otorrino. E quando eu me formei em otorrino, eu era otorrino geral, a gente tinha casado, eu fui mãe, fiquei uns 10 anos mais ou menos atendendo tudo, ouvido, nariz, garganta. E no meio desse caminho, nossas filhas resolveram fazer teatro musical. E eu ficava lá, olhando todo mundo cantando e todo mundo tinha dor de garganta e vinha me falar, porque eu estava lá esperando elas. E ficava rouco e vinha me falar. Eu comecei a ficar encantada com a situação, assim, com o balé da voz, né, com essa questão da arte. E aí comecei a direcionar para esse lado. Fiz aula de canto, fiz aula de música, fiquei no HC 1 ano acompanhando o pessoal da laringe, nos exames, nas avaliações, fiz um monte de curso de fono no CEV, no Centro de Estudos da Voz, para ter essa outra visão da terapia, do cuidado, do acompanhamento com os cantores e profissionais da voz. E a partir daí, comecei a direcionar para esse lado. Atendo outras, nariz, ouvido e garganta também, mas o foco é a voz. E é um foco diferente, eu não opero, assim, então chegam lesões para mim, cistos eventualmente podem ser cirúrgicos, outras questões, paralisia vocal. Mas não é esse foco, porque na verdade o profissional da voz, ainda que ele tenha uma lesão cirúrgica, uma urgência, não é isso, ele precisa sempre. Ele precisa de um acompanhamento contínuo, frequente. Porque agora ele foi, tudo bem, fez uma cirurgia, acabou com aquele problema agudo, mas ele volta a cantar depois. E ele segue sempre necessitando de um check-up. Eventualmente, quando tem muito show, ele volta a fazer lesão, então ele precisa de novo de exame, acompanhamento frequente para que não entre nessas questões. É o instrumento cirúrgicas. de trabalho da pessoa que É. trabalha com a voz, né? Então, assim, a ideia do médico, do laringologista especialista em voz profissional, é que é um acompanhamento contínuo. Se a pessoa está toda hora, é igual médico do esporte que, né, acompanha
lesões musculares de pé, tornozelo. Tem que estar sempre lá, porque é o do que a pessoa vive, né, é a voz, prega vocal. E eu acho que mudou um pouco o perfil também hoje de todo mundo, de todos os profissionais, porque todo mundo hoje se expõe mais, se fala mais, né. Tempo É inteiro, diferente né. de 20 anos atrás, né. Eu acho que com as mídias sociais hoje, todo mundo quer se comunicar. Todo mundo coloca o rosto no Instagram, no YouTube. É difícil hoje um profissional, uma empresa que não tenha um canal de comunicação e que abra para todos os colaboradores, os sócios, né. A comunicação, né, mudou muito Muito. nos últimos 10 anos, né. Não se vê mais TV, né, assim, as pessoas veem muito mais uma tela de celular, um Uma rede YouTube, uma social, rede né. social, do E que falar assim: "Ah, tô vendo uma novela". É muito mais comum a pessoa ver. Então, não tem mais aquilo que o jornalista era um profissional que usava muito a voz, né, o Então, radialista. Não, hoje todo mundo se expõe, todo mundo é fala, que todo mundo se hoje comunica direto. a maioria dos profissionais, principalmente os profissionais, liberais, o pessoal tem que ter uma segunda atividade, que é a divulgação do seu trabalho, Sim, né, isso é feito hoje através de redes sociais, das mídias sociais, e as pessoas precisam da voz para falar isso. ah, E precisa não só da voz, precisa saber se comunicar também, né, muitas vezes, né. Então, a pessoa precisa aprender, além de como empregar a voz, como se comunicar, como falar, tal. Então, mudou muito mesmo o jeito de comunicação, o jeito de exposição das pessoas, né, da sua o que o público procura também, né, cara. O público hoje procura um médico, que é o nosso caso, ele vai certeza que ele vai entrar no Instagram para ver a gente, né. vai olhar antes o que que você faz, O que que você para fala. ver se ele tem empatia, se não tem empatia, o que você fala é mais ou menos o que ele está procurando. Então hoje, os profissionais que usam muito a voz, tipo os narradores, os cantores, esses sim, acho que até precisam de um cuidado a mais, né, um tratamento a mais, uma coisa mais uma contínuo, né. contínua, um equilíbrio na história toda, assim, tal. Mas todo mundo precisa, né. Hoje, todo mundo tem que ter, né. É. E tudo passa por aqui, né. Então é alimento, é ar, então, ter um refluxo prejudica, ter um resfriado prejudica, abusou prejudica, assim, o pescoço, né, a faringe, a laringe, são vias de trabalho contínuo, então tem que estar o tempo todo cuidando mesmo, né. E não tem como a gente fugir aqui, todo mundo aqui é médico, não tem como a gente escapar. E o vapor, atrapalha? O que acontece com o vapor com a voz? O vapor e o tabaco normal, tem diferença no dano ou não tem dano à voz? Qualquer fumaça, qualquer produto químico que passe, tem dano à voz. Então assim, o tabaco, hã, prejudica muito, assim, além da temperatura, né, o que acontece a diferença um pouco do vapor é a temperatura. Mas por conta da temperatura você causa uma vasodilatação, facilita uma lesão, além da questão química, assim como o vapor, né. O vapor, o problema é que é contínuo, né, é assim, a pessoa que fuma o vapor fuma muito mais do que a pessoa que fuma um cigarro. Então assim, é um dano muito mais, frequente, né, muito mais intenso, né, Pela quantidade, então. pela quantidade. É porque o cara fica o dia inteiro com a O mão dia inteiro. baforando, né. Então ele não tem a temperatura que o tabaco tem, que E tem também é ruim, tem as químicas, mas né. tem a química, né. Tem a química. Tem química. Maconha também. Assim, né, tem, "Não, mas a maconha vai relaxar", aí que vai acabar com a história do cantor mesmo, entendeu. Porque aí vai relaxar, o cara não consegue nem comandar a musculatura, e aí não consegue cantar, não tudo que passar vai prejudicar, toda a fumaça. E esse comando da voz é modulável? Dá para treinar a voz? Dá para É treinar. possível isso? É possível isso, Como que é faz isso? possível. Então assim, por exemplo, vamos imaginar, né, a pessoa quer modular, eu quero aumentar a tessitura. O que que é a tessitura, né? É a sua extensão vocal, do seu, mais grave ao seu mais agudo. Isso na aula de canto você consegue modular, por treinamento muscular mesmo, é como se a gente fosse pensar num alongamento, né, eu preciso Preparar a coxa, melhorando o músculo da é coxa. tudo músculo. Ai, mas tudo bem, mas, eu tô treinando isso na aula de canto, mas eu não consigo sustentar, a minha respiração de repente não tá dando conta, quando eu chego no meu agudo,
sai um arzinho, eu faço uma fenda, e aí entra a fono junto também. Aí ela vai trabalhar com exercícios mais direcionados para cada questão. Então, a pessoa tem pouca extensão faríngea, ela precisa fonar, mas ela aperta. Então, a fono vai trabalhar essa distensibilidade, né? A distensão aí. A pessoa fala muito com a laringe alta, fica falando muito agudo, muito alto, assim. A fono vai trabalhar isso, vai baixar mais essa laringe com exercícios também para poder modular. Assim, dá para fazer bastante coisa. Dá Dá para pra treinar, mudar a voz da pessoa. dá para mudar. E a voz muda já normalmente também com a idade, né? Tem questões que não dá para mudar, mas assim, modula-se muito. Você viu o Axl Rose cantando atualmente? Não vê. O cara que era do Guns N' Roses. Você lembra o cara cantando e tem uns vídeos rodando dele cantando hoje, atualmente, que tá bem mais velho de idade, assim, cara. Os caras até tem uns vídeos deles comparando ele cantando bem mais jovem, na época do sucesso do Guns N' Roses mesmo, a época grande, e ele cantando agora, assim, cara, é uma mudança radical, porque ele cantava com muito agudo, né? Lembra as músicas dele gritando, né? Muito agudo e tal, e essa prega vocal vai envelhecendo, né? Vai envelhecendo. Vai envelhecendo, mudando, né? vai aumentando a flacidez, vai diminuindo, né, essa elasticidade da mucosa, então ela começa a não fechar mais, ela começa a arquear, ela fica mais flácida mesmo. Assim como perde-se a força da faringe também. Então, além de não conseguir sustentar, né, assim, fonar por um período mais longo, eventualmente não fecha também a prega vocal, então sai o ar. Então aí fica uma voz mais soprosa, mais rouca. É o que pode acontecer na presbifonia que a gente fala, é o envelhecimento da voz. Esse conceito do envelhecimento eu não tinha. Interessante. Isso é legal, né, cara? Porque você, pro cantor, cara, isso é uma coisa absurda, né, cara? O cara mudar a voz dele, ele deve ter que. Não sei, na minha cabeça, um cara que vive disso como um cantor, por exemplo, ele deve ter que fazer um preparo diferente para ele ter um futuro melhor, por exemplo, na voz dele. Eu não sei se tem alguma coisa, por exemplo, que nem a gente faz, por exemplo, de qualidade de vida, de preparo do solo, por exemplo, que interfira na voz, né? Você cuidar da sua alimentação, do seu sono, da atividade física, se isso tem uma interferência também na qualidade da voz do cara ao longo do tempo, se envelhece menos, se tem esse suporte, ou se não depende de qualquer coisa. Ah, lógico, fumar, essas coisas, obviamente que vai piorar, mas. Então, para a mulher, até a gente falou no outro podcast, né, a reposição hormonal para a mulher dá uma segurada nessa questão, né, da flacidez, Do envelhecimento. do envelhecimento. Mas a fonoterapia é essencial e, assim, o uso, né, então normalmente cantores, né, cantoras que cantam sempre, mantém esse tônus, porque tá sempre usando a musculatura, né. É justamente quem começa a parar de trabalhar isso que começa a ter essa questão de flacidez. No idoso, assim, o que preocupa um pouco mais e que talvez, seja mais importante no idoso que não canta é a disfagia, né, são os engasgos, porque essa mesma musculatura é que faz engolir, então, eh, começa a ter engasgo, Se ficar flacidez. bafejando, Sim. aumenta o risco de aspiração por flacidez muscular. E algumas mulheres que a gente vê que, principalmente mulher, homem eu nunca percebi isso, que usam anabolizante esteroide e engrossa a voz da mulher. Por que isso acontece? E é reversível isso ou não? Então, também temos um podcast sobre isso. Mas, então, Podcast, como chama o seu podcast? Fala para o pessoal saber e conhecer o teu. o podcast chama O Som da Voz, e a gente tem um primeiro episódio com a doutora Poliane Presnick, que está falando, o assunto todo é esse, é sobre reposição hormonal e sobre testosterona. Os últimos congressos de otorrino e de fono, foi muito falado disso, porque assim, a maioria não é reversível. Não é reversível. Não, só que é muito pessoal, que foi o que a gente discutiu no nosso podcast. A Poli é ginecologista e foi isso que a gente falou. Quando a paciente não canta, então aí você vai pesar, né, o que é melhor para ela, né, nessa reposição que inclui testosterona. Ah, é melhor ela ter mais vitalidade, a musculatura ficar, né? Ou
Porque assim, o risco de engrossar a voz sempre existe. Isso realmente é pessoal. Tem mulher que não acontece nada, tem E o mulher uso que anabolizante não tem atração nenhuma na voz. a testosterona, é. Sim. Agora outros anabolizantes aí realmente é mais complicado, entendeu. Mas tem muitos que usam que não altera a voz, né, mas as que alteram é difícil voltar. É difícil voltar, porque você hipertrofia músculo e é um musculinho desse tamanhinho, aí não tem como voltar. Nem com fono, nada, mantém aquela voz É difícil, é muito difícil. mais grossa na mulher, fica esquisito. Então pra profissional da voz é proibido, total. Porque Mas e realmente pra não. pra homem? Então, para homem, teoricamente, você vai aí Mas cair umas frequências também, entendeu. mas com testosterona? Tem Não tem muito Né, não muda muito, né. muda muito. Você já tem um musculão, um TA grandão, entendeu. Entendi. Não vai mudar Muda muita muito. coisa. Não. Seria mais pra É mais pra mulher. mulher mesmo, porque você vai mudar muito o padrão vocal, né. Aí não consegue mais fazer agudo, por mais que você alongue, se aumenta a massa, a onda sonora vai passar mais devagar aí, você vai ficar com a voz mais grave. Entendi. E retirar a amígdala, retirar essas coisas, muda a voz, não muda a voz? Então, depende. Se é uma Pode amígdala, alterar a voz? pode alterar, por conta da ressonância, né. Então, se você tem uma amígdala enorme, eh, e você vai fazer aquela voz de batata doce, né, fica aquela voz mais abafada. A hora que você tira e abre, vai mudar o seu padrão vocal, É como que se fosse uma caixa acústica. é uma caixa acústica, é. Então assim, se você, se essa amígdala tá assim, e você tem esse padrão vocal, e você trabalha com esse padrão vocal, canta assim, você já tem essa voz mais abafada, mais assim de batata doce, porque fica realmente, tem menos espaço para ressonar isso daí. A hora que você tira e a voz abre, você muda o padrão vocal. Então, se você é um ator, um cantor que já tinha aquela identidade, tem que pensar Que pode mudar. que vai mudar a identidade. Tem gente que às vezes prefere não tirar para não mudar a identidade. Tem gente que às vezes mantém lesão em prega vocal, porque senão muda a identidade vocal, entendeu. Daí você deixa de ser você. Ah, o cara tem sei lá, um calo sei lá, né, na Nódulo normalmente nódulo, ou calo, né, o calo é do pé, né, daí. Da nódulo. Um nódulo, é. Um nódulo, tá, e o cara canta de um jeito mais rouco, de um jeito mais assim, o cara não tira senão muda, é isso? Ou não tem o O nódulo nódulo é não por tira? demanda, nódulo normalmente é por abuso, então é reversível e vai e arruma. Às vezes quem tem cisto tem uma voz mais rugosa, um pouco mais, áspera, mas às vezes o paciente tem essa voz, é a identidade dele, se ele tirar e Vai fizer uma perder. voz limpinha, ele deixa de ser essa pessoa, entendeu. Então, tem que pesar isso daí. A maioria tira e tudo bem, né, mas, às vezes perde a identidade mesmo. Ah, muito legal. Pô, e a gente tem alguns exames aqui que você faz com frequência, né, Sim. na clínica, que é a nasofibrolaringoscopia com estroboscopia também, né, às vezes, né, que mostra legal aqui, eu vou tentar colocar. O Pichoxó, você consegue mostrar se a gente colocar ou é difícil? O vídeo aí tá, na verdade, é o espelhinho do nariz, né, tá entrando, não é isso? É isso, É. é uma câmerazinha que entra pelo nariz, aqui é o septo, aqui é o corneto. Tem um desviozinho de septo aqui, mas tudo bem, tá indo o aparelho numa boa. Ó, tem um espaço para passar. Aí vai chegar aqui na rinofaringe, ó. Essa é a parte atrás do nariz, aqui é a tuba auditiva. E aí agora a gente tá vendo a epiglótia, que é a base da língua, a epiglótia e as pregas vocais ali. E não tem som. Ah, tem. Tá, né? Uhum. O sensorzinho lá. Ó, quando a estrobo entra, a gente consegue ver em câmera lenta. Então, se tiver uma lesão, alguma coisa, essa onda quebra. E aí a gente entende se tem alguma coisa na prega vocal. E tem mais um aqui, quer ver? Bem legal. Esse aqui dá pra ver melhor, quer ver? Tem um que tá ótimo, a imagem. Ó. Aqui tá tudo ótimo, né?
a estrobo faz ficar o movimento em câmera Em lenta, câmera isso? lenta, sim. Então, quando tem você usa testosterona, fica uma pregona vocal, um musculão aqui, entendeu? Então essa onda fica hipertrofiada. Isso é legal, né, cara? Bem legal, né? Bem legal, né? Eu fico encantada. Eu me emociono toda hora, porque eu acho que esse pessoal é muito talentoso, né? Muito legal, né? Muito legal, hein? E assim, é um balé, porque, por exemplo, não é olhar a prega vocal. Você tem que. A parede não pode estar apertando, a base da língua não pode estar para trás, a epiglote tem que estar numa posição correta, não pode estar caindo secreção. Essa laringe tem que subir e descer, como a dela, assim, ela vai para o agudo e para o grave sem quebrar. É muito legal. Super legal. É combinar vários movimentos, né, cara? A coordenação de vários movimentos harmônicos ali pro negócio acontecer, né, cara? Mas não tem cirurgia para mudar a voz, assim, você não consegue. Tem. Tem cirurgia para mudar a voz, assim, especificamente, independente de caixa aguda, nada. Eu vou mudar a voz. Tem umas cirurgias, tem gente que faz, assim, por exemplo, tem eventualmente, né, um homem que queira engrossar um pouco a voz, você vai fazer uma cirurgia para tentar diminuir essa distância, né, diminuir a distensibilidade do tireoaritenoide, que é a prega vocal. Então ela ficando mais curta, ela vai ficar mais grossa e mais grave essa voz. Tem as cirurgias eventualmente, nas questões de trans, né, de mudança de sexo, mas tem bastante. Tem cirurgia sim. A Tem mudança muita coisa é que se verdade. faz. A cirurgia trans é o cara que a pessoa, não sei, quer mudar, né? Também a voz Uso também, para poder muitas ou usa hormônio, né? Para poder ficar mais caracterizado o sexo que escolheu, né? mas tem um monte de coisa que faz, assim, eventualmente quando a prega vocal tá arqueada, ou tem uma paralisia, uma paresia, dá para usa-se botox, ácido hialurônico, tem um monte de coisa que dá Mas o pra fazer. botox faz Faz por aqui. por aqui? É. E aí coloca naso E a naso, e aí você consegue ver a agulha. você consegue ver a agulha. Meu Deus. Legal, né? Muito legal. No É pescocinho, mas é legal demais, né? A anatomia, a fisiologia. Cara, é um negócio muito louco, né? É muito legal. Então, e a Complexo. fono entra nisso. A fono, os exercícios é sensacional, assim. Para mim, a consulta mais perfeita é quando a fono tá junto, porque ela consegue fazer os exercícios de modulação com a naso dentro. Então, a pessoa não tá conseguindo atingir um agudo. Aí ela faz tal exercício de modulação, com a gente olhando e a partir daí o paciente já entende o que tem que fazer, entendeu? Eu sei que varia muito de doença para doença, tudo, mas numa média, assim, se eu começar a fazer uma fono para corrigir ou para mudar a minha voz, em quantas sessões, em quanto tempo eu noto já a diferença? Então depende. Não tem um tempo mínimo, assim, ó, tem que ter 1, 2, 3, 10 sessões? Então, depende da causa. Então, por exemplo, mudança vocal. Eh, não tem, um tempo certo, tá? Por exemplo, a gente tá falando de trans, né, então, hã, não tem como saber e nem saber se vai chegar na mudança desejada sem hormônio ou sem cirurgia. Lesão, depende da lesão. Por exemplo, o nódulo, se é um nódulo recente que acabou de acontecer, né, que é o o calo, ele consegue se resolver mais rápido. Mas se é um nódulo antigo que já está aí com uma mucosa mais, né, uma hiperqueratose, uma lesão antiga que já está fibrosada, demora muito mais, às vezes não resolve totalmente, tem que ir pra cirurgia.
edemas, né, cordites, que tive uma laringite aguda e não voltou. Aí depende também do tratamento concomitante, do tempo de fonoterapia, depende. Não tem um tempo mínimo, Não assim, tem pra um tempo, conseguir alterar a voz. não tem. Depende da lesão mesmo. Pólipo, às vezes, resolve mais rápido, mas depende. É porque não deve ser fácil, né, cara? Exato. Não deve ser uma coisa fácil, deve ser você imagina você tá há quantos anos falando daquele jeito, aí você tem que Então, o modular. problema é esse, se a pessoa fez uma lesão, é porque ela estava falando de um jeito errado. É. Então, primeiro, ela tem que arrumar o jeito que ela tá falando, para essa lesão reduzir, né. E quem, assim, jovem, que deveria procurar, lógico, se tiver, assim, para fazer olhar para falar: "Tá tudo em ordem, segue sua voz", tem alguma idade, tem alguma coisa que fala assim: "Olha, é interessante que pessoas de tal idade vão avaliar a voz", ou não, só se tiver realmente notado alguma alteração que deve procurar para avaliar? Igual a gente faz uma rotina, chega uma idade, tem É, que fazer a rotina cardiológica, tem que fazer a rotina ginecológica, tem que fazer a rotina oftalmológica. Tem alguma hora que a pessoa deva procurar para entender a voz, ou não, só se ela notar que tem alguma coisa atrapalhando a vida dela? Vamos começar da criança, né. Isso. A criança que não tem nada, não precisa, a menos que ela resolva cantar, eu acho que vale a pena. Todo mundo que resolver cantar, começar a aumentar a demanda vocal, eu acho que é importante ter sempre um check-up no início disso tudo, para entender se está fazendo o uso correto da voz, se a musculatura está toda aí, né, organizada, se não está pondo força demais, tudo, para todo mundo que for cantar e trabalhar com a voz. Agora, uma criança que não tem essa intenção ainda, mas ela tá rouca, né, o menininho arteiro fala muito, normalmente essa personalidade do menino arteiro, ele faz um nódulo eventualmente. Esse menino, se ele entrar na muda vocal com um nódulo, a chance disso ficar mais difícil de tratar é maior, tá. Então assim, é melhor fazer esse diagnóstico na infância, na primeira infância, do que deixar para fazer na adolescência, que já entrou na muda, já a prega vocal já mudou aí, já engrossou, já mudou a anatomia toda, vai ser mais difícil de tratar. Então, isso para a criança que tá rouquinha. E para quem for trabalhar com a voz mesmo, assim, quem for cantar, que tem essa intenção. É interessante também até outro podcast nosso, a gente falou muito sobre bombinha de asma. A criança que tem asma, ela não imagina se ela vai querer ser cantora ou se ela vai querer ser atriz, e aí acontece que ela vai querer. E a bombinha de asma, né, o corticoide, né, o Alene, etc e tal, ao longo do tempo começa a fazer uma atrofia também. E aí vai que essa criança, daqui 15 anos, resolve ser cantora. Então é mais uma coisa que dá para mudar no meio do caminho, né. Eh, s não dá para saber, mas às vezes a família já é artista, eh, se já tem uma tendência, eu acho que é importante ter esse cuidado. Se não tem, eu acho que assim, asmáticos que, começam a perceber alguma coisa, ou que têm intenção de cantar, também tem que fazer esse check-up ainda que não tem alteração vocal, entendeu? criança cantora normalmente já quando é bem criancinha já descobre que tem o dom, né. Então, O dom aparece Aparece rápido, já começa a mas desenvolver. criança E a é gente já bom tá fazer, porque assim, na época de muda vocal faz muita lesão. Eu pegava muita lesão na época que as meninas faziam teatro, porque eles têm uma dinâmica diferente, né, a criança tá cantando, tá correndo, tá gritando pro cachorro, tal, então, é bom fazer nessa fase, infância e adolescência. interessante. Não, legal. Vamos falar um pouco sobre as coisas as lendas. Sim. Lendas. Tipo, tomar coisa de vó, Hum. de mãe, né. Sim. Tomar gelado, não toma gelado que a sua voz não sei o quê, tomar gelado que da garganta também, mas por exemplo, um profissional que trabalha com a voz, existe algum preparo, alguma lenda dessa que é verdade, que prepara ele, por exemplo, antes de um show ou antes de uma narração esportiva, ele tem que evitar algumas coisas dessas mesmo, que são consideradas meio lendas, assim, tipo, o gelado ou muito quente, ou algum outro tipo de alimento, que isso imediatamente após o consumo já prejudica, por exemplo, a voz dele e a performance dele no trabalho, por exemplo. Então, não, na verdade, assim,
As fonos até costumam, é igual o atleta mesmo. Então, normalmente, depois de um show, cantou muito, ficou 3 horas cantando, dançando. Obviamente vai ter aqui né, um desgaste muscular maior. É frio, é gelado que vai tomar mesmo depois de um show. Antes do show, Não altera muito. não altera muito, assim, a menos que a pessoa já tenha uma sensibilidade, né. Antes do show tem que fazer uns Tem aquecimentos, que umas fazer o coisas assim, aquecimento. só. Inalação com soro é sempre bom, porque tem que manter essa umidade, né, faringolarínea. Hidratação é super importante. Não é bom comer muito, porque o refluxo pode acontecer, né, você tá cantando, tá dançando, vai fazendo força, é ruim, o refluxo piora também. Tem algumas coisas não comprovadas, tipo o leite, né, existem, linhas que dizem que o leite acaba engrossando a secreção, a caseína acaba deixando mais espessa a secreção, e uma secreção mais espessa pesa sobre a prega vocal e vai demandar mais força para cantar. Mas não existe uma comprovação científica disso, então o pessoal acaba evitando o leite mesmo e derivados. E isso, a hidratação é a mais importante, inalação com soro sempre também. eh Seria mais isso, assim. E tem os aquecimentos, tipo, que a fono passa para o Tem que preparo do sim, do evento ali em o questão. aquecimento e o desaquecimento eles têm que fazer Tem que fazer um normalmente. desaquecimento Sim, depois? Isso eu não sabia não. sim. E por que uma pessoa normal, por exemplo, você vai e canta muito, vai numa festa, um técnico, como o Xoxó falou, um técnico de futebol que grita muito num jogo, um jogador, ele perde a voz no dia seguinte, fica com a voz muito alterada, alguns perdem, mas vai tentar falar e não consegue falar. O que que aconteceu ali? Que fenômeno que acontece, que a gente perder a voz, quem grita muito, quem fala vai numa torcida de time, né, o que acontece que a gente fica sem a voz, depois ela volta ali no mesmo dia seguinte ela volta. Acontece uma cordite, as pregas vocais, incham, tá, ficam edemaciadas, elas inflamam, né, assim, por abuso vocal ou, por exemplo, tá numa festa cantando, bebendo, faz uma vasodilatação, rompe vaso, incha, e aí acaba dando uma disfonia aguda mesmo. Às vezes volta no dia seguinte, às vezes fica um resquício, e assim, se começa a demorar muito é porque tem que tratar mesmo, porque às vezes ela desincha errado, aí ela desincha, faz pólipo, faz, lesão e você começa a fazer fenda, entendeu. Então é por isso que é interessante. Fiz uma disfonia aguda, porque gritou muito, não tá voltando ao normal, é porque tem que tratar, porque provavelmente inchou e não desinchou certo, entendeu. E tem algum conselho de vó, gargarejo com mel, com limão, com sal, que funcione, alguma coisa que possa ajudar ou não? Isso aí lenda da Maçã. maçã, Então, tem umas lendas. Mas maçã tem uma lenda, não tem? maçã tem, Aí, porque maçã tem maçã além do pectina, e a pectina tem o efeito contrário da caseína, ela teoricamente vai deixar mais fluida a secreção. Mas, assim, pensando na secreção, aí que tá, ajuda nisso, né, dá uma sensação mais de frescor, mas teoricamente se o paciente já tem uma coisa na prega vocal, a maçã não vai fazer nada ali, ela só vai realmente, dar essa sensação de maior limpeza, né, na a certas fluidez aí, vai. fluidez, Tá. fluidez. Nem o gargarejo com mel, nada disso vai funcionar. Ó, assim, eu adoro aqueles sprayzinhos de própolis, mas não vai chegar lá Mas não é só só até lá. Mas esse spray de própolis é meio coisa de mãe, né? Aí prender torrinho, porque eu entendeu? sou mãe, Mas assim, não chega na prega vocal, então vai. Olha o que você tá colocando. vai Não, mas vai chegar isso então, é aí que tá, o que chega é o que hidrata. A inalação chega no vapor, água, tipo, frutas que hidratam, melancia, melão, tudo que hidrata, hidrata a prega vocal também, é o mais importante, é a forma de prevenir. E os exercícios da fono, né, lógico. cara, e puxando um pouco a sardinha agora para o nosso lado aqui, a gente agora também tá com outro projeto, um projeto novo, que é uma mentoria, que a gente tá trabalhando juntos, né? Somos sócios agora, além de tudo mais, graças a Deus. Várias coisas. São várias coisas, e agora nesse projeto novo. E dentro desse projeto tem uma entrega lá dentro, um treinamento lá dentro de comunicação
em mídias sociais, em redes sociais, que a Renata faz junto com a Fono, que promove também para ensinar os mentorados, os médicos que vão ser mentorados da gente a se comunicarem melhor, aquilo que a gente estava conversando até no começo, né? Que hoje, para você ter o dia a dia hoje de trabalho exige isso, exige você estar presente em redes sociais e você saber se comunicar e passar para o público o que você quer realmente falar e de um jeito mais apropriado, né? Então a gente está fazendo isso também, estamos desenvolvendo esse trabalho, Sim. né? Agora virou, além de mãe, esposa, empresária, otorrino, é empresária mesmo, né? Da Aura, também chama Aura, né? Enfim, só para a gente conversar sobre isso, que eu achei muito legal também essa ideia. Achei que vai ser uma coisa inovadora dentro das E a mentorias gente aí. entra no começo do podcast, né? Que agora todo mundo acaba tendo que se comunicar, né? E é super importante, né? Em redes sociais, E o tem Lucão vai que- precisar também, porque agora vai dar muita entrevista, entendeu? Apavorado. Dá muita entrevista lá no São Paulo. Vai dar muita entrevista agora. Tá lascado, velho. Força. Força na peruca aí, ó. Vamos lá, vai dar tudo certo. Não, vai dar. Você é um monstro, cara. É um monstro. Vai dar. É. Mas a voz hoje não tem mais como assim. Você vê, antigamente, como a gente começou falando, né? Era o ator, o cantor, o jornalista, eles dependiam da voz. Mas hoje em dia é muito difícil. Quem não se comunica, quem não está aberto, não tem um canal no Instagram, é difícil. É isso. Não importa o tamanho da pessoa, nem o tamanho do canal, né? Tá todo mundo falando, né? Tá Tá. todo mundo falando. Tem que falar de uma forma o mais correta possível. E a tem- pessoa te vê, além da imagem que você está apresentando ali, a informação, é a sua voz que você está trazendo. Então, assim, não adianta você estar com uma imagem, ter a imagem que você quer passar e não transmitir a mensagem que você quer transmitir. Exato. E a voz é super importante mesmo. Até sobre a propriedade do que você fala, Sim. o modo como fala, a Sim, voz, claro, muda o contexto. Sim. Não é só. Eu- É sobre comunicação, Eu né? não sei como é que tá a mentoria de vocês, mas não sei se tem técnicas também para discurso junto com a mentoria ou se é só sobre voz. Não sei se tem isso em tudo. Não, a mentoria Se tem. vocês abordam isso também. A mentoria, na verdade, ela é estruturada em 3 pilares, né? Que é a formação e criação de novos produtos de negócio, né? Técnicas de venda e gestão. E dentro da técnica de vendas, a gente tem a entrega de comunicação em voz, né? Que é uma das coisas da técnica de vendas também. Mas os 3 pilares principais da mentoria é a criação de novos negócios, vendas, né? Que aí engloba treinamento de secretária, captação de lead, captação de novos clientes, pacientes na questão, porque é do médico, né? E gestão também, que são os pilares para a gente transformar uma clínica em uma clínica próspera ou mais lucrativa para o médico. Essa é a ideia da mentoria. E dentro dessas entregas tem essa particularidade da comunicação e da voz que a gente colocou, que a gente achou bem importante aí, uma coisa bem atual aí, né? E que acho que vai ter tudo a ver Sim, com lógico. o negócio aí. E se a gente imaginar, Renata, assim, você pega um grande jogador, né, ele tem um físico diferente, você pega um grande velocista, ele tem lá toda a parte diferente. Um grande cantor, ele tem muita diferença anatômica de uma pessoa normal ou não? Né? Um tenor, muda muito a corda vocal. Como é que é isso? Porque você pega um grande atleta, ele tem diferenças físicas, né? Mas, pô, gordo e magro tem diferença, não tem? Ou não? Se o cara for tipo um tenor e ficar muito magrão, por exemplo, não tem nada a ver. Então, mas é que assim, É o porque é som, isso, vai perder aqui, né? o som não é a sua prega vocal. É a caixa que É a diminui, caixa né? toda, é o espaço de ressonância que ele tem que ter. O cantor lírico, normalmente, essa pessoa que a gente viu, tem um treinamento lírico, então a gente vê muito mais organizado, né, a anatomia. Então, às vezes a gente pega, vou dar um exemplo, não é, mas, por exemplo, um cantor sertanejo é muito mais apertado. Então, assim, a língua é Espaço mais menor. posterior. Porque aperta-se mais. Por isso eles têm maior tendência a ter lesão. Ou, por exemplo, um cantor de funk, faz 5 shows numa noite, numa intensidade super alta, as
depende, assim, o estilo musical Tem lesões específicas. tem um pouco uma tendência por exemplo, puxador de escola de samba, nossa, fazer pólipo é 2 segundos, né, porque eles ficam cantando em cima da bateria, aí aumenta a intensidade e é muito tempo, dura-se muito tempo, então eles fazem a cordite, né, em cima da cordite faz um pólipo, e aí assim, coitados, é uma tendência maior por conta do estilo. Cordite é a inflamação da corda vocal. Inflamação da corda vocal. Agora, por exemplo, um cantor lírico tem uma técnica, é igual o balé. Você fala assim: "Vou dançar um balé", né, são movimentos mais coordenados. Por exemplo, MPB também, música, também, você vê técnicas mais suaves, aí depende do estilo musical que você vai ver, mas não é uma diferença anatômica, é uma diferença de movimento mesmo, É do de modo como usa ali é uma diferença de o aparelho. agora o tenor, por exemplo, se ele emagrecer, o que vai mudar mesmo é a caixa de ressonância, não é lógico, a prega vocal também vai ser afetada se o cara emagrecer, sei lá, né, 50 quilos, 20 quilos, mas a questão maior é isso. E também sustentação, né, tem que ter uma sustentação torácica para manter lá, né, uma fonação, Mas é um prolongado. prolongada. Legal. Quem trabalha com telemarketing, Ó, oh Deus. a voz de Pichoxó apareceu. Vamos lá. Quem trabalha com telemarketing, né? Quem fala o dia inteiro, né? Putz, também. Então, gente, aí também tem outras questões, por exemplo, o telemarketing, né. Quem trabalha com telemarketing normalmente não tem pausa, né, tem aí também as características do trabalho, né, da pessoa. Normalmente o telemarketing, tem a ver com reclamações, né, com feedbacks, e aí entra o emocional, a pessoa tem que segurar aquilo e falar por cima daquela vontade de xingar. Então assim, tem também as condições do trabalho aí que acabam prejudicando. Também tem bastante lesão também. Professor, Bom. professor de criança pequena, que faz uma virose atrás da outra e fica falando em cima disso. Tem bastante lesão também. Muito legal. Bom, foi top. Foi muito bom aqui. Gostei demais, assim, do papo. Eu sei que, apesar que eu não conhecia muito bem você, né? Mas Isso é uma novidade. é uma novidade. Eu acho que ele tá me chavecando, eu não sei. Depois me passa o telefone, depois do seu telefone. Se interessou na entrevistada, né? Entrevistou. Não, hoje foi um podcast especial pra mim, né? Além de estar com a minha esposa aqui, que é a minha companheira de vida e de tudo, é hora de mais coisas, até que a gente tá inventando, né? O Lucão, que agora tá nesse novo projeto dele aí também, né? No São Paulo. Correria. Que ninguém precisa, como é que eu vou falar aqui? Até fiquei emocionado aqui, não puxou só, depois corta aí. Mas eu sou suspeito pra falar o quanto eu admiro esse cara e gosto dele e a competência que eu sei que ele tem pra tocar esse trabalho dele aí. Então hoje foi um dia de pessoas especiais pra mim aqui, competentes, maravilhosas, uma esposa que eu amo, que está aqui comigo e agora vai estar mais próxima de mim ainda nesses projetos do ano que vem aí. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que viu esse episódio, né? Deu um likezinho lá, curta, né, Xoxó? Não é isso aí? A Renata também vai deixar o recado dela aqui, passar os canais que ela também atende lá, que também que ela também tá divulgando, né? Tem o podcast que a gente já falou, na verdade, que é o Som da Voz, Som da voz, né? curtam e O seu Instagram. é meu Instagram. É o Instagram doutora.renatajorge e o canal O Som da Voz, No YouTube. no YouTube. Boa. Boa, excelente. Lucão, Zé, monstro, cara. mais um. Valeu. Obrigado, junto. viu? Valeu aí. E hoje a convidada que você nem sabia como é que é, né? Mandar um beijinho. Legal. Olha, parece que eu posso mandar você com Obrigado, Renan.